Juízes, irmãos, mais uma vez, capítulo 20. Estamos quase encerrando esse livro, falta só mais um capítulo. Faz só uma gentileza para mim, desliga o ar aqui para mim um pouquinho, que eu estou gripado. Isso vai me atrapalhar. Então, meus amados irmãos, Juízes capítulo 20, diz assim a palavra de Deus. Então todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me, cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo, sem errar. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições no primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar.
Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não, para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então, 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que eles fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim, fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimom, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gidom eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas. Incendiaram todas as cidades por onde passaram. Até aqui. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bendito Deus e amado Pai, a palavra do Senhor inspirada foi lida diante da tua igreja. E com total reverência e temor nós rogamos ao Senhor agora graça, unção e iluminação para que possamos entender o que o Senhor deseja nos ensinar através desse texto. Ó Deus querido, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, olhem para mim, por favor. A decadência de uma nação, parte 2. Eu disse para os irmãos do domingo passado que esses 3 últimos capítulos terão o mesmo tema, o mesmo título, né? A decadência de uma nação,
Parte 1, nós vimos no domingo passado, hoje a parte 2, e se permitir o Senhor, domingo que vem nós veremos a parte 3. Como já foi dito aqui nas outras mensagens, estes últimos 5 capítulos do livro de Juízes, eles são interligados, eles também são anacrônicos, eles não estão seguindo a ordem cronológica dos eventos. Também disse aqui que esses 5 capítulos finais são como uma espécie de apêndice do livro. São acréscimos que o autor coloca depois que ele termina o seu conteúdo, ele acrescenta mais algumas informações adicionais. É assim que se faz nos livros, quando tem algum apêndice. O autor termina o seu conteúdo, mas no final ele põe apêndice 1, apêndice 2, informações adicionais sobre o conteúdo que ele já publicou. E esses capítulos finais aqui funcionam assim, como uma espécie de apêndice. São informações adicionais do período dos Juízes, mas é um período, o conteúdo anacrônico, não está seguindo a sequência dos Juízes, muito provavelmente aconteceu antes até dos Juízes serem levantados, e estão aqui para aclarar para nós um pouco mais como foi terrível esse período chamado período dos Juízes ou período tribal, quando o povo de Deus se estabeleceu na terra da promessa ali em Canaã. Ok? Então, meus irmãos, assim, no capítulo 17, nós vimos a decadência de uma família, que foi a família de Mica. No capítulo 18, a gente viu a decadência de uma tribo, que foi a tribo de Dan. Do capítulo 19, então, até o 21, a gente está vendo aqui, como eu disse, a decadência da nação. A decadência da nação inteira de Israel está sendo retratada nesses 3 capítulos finais. E aí, domingo passado, quem não veio perdeu, nós vimos o capítulo mais macabro das Escrituras, que narra o estupro coletivo de uma mulher, de uma concubina, os irmãos que vieram aqui acompanharam, narra também seu assassinato e o esquartejamento do seu corpo em 12 partes, feito pelo seu próprio marido, que enviou cada parte a cada uma das tribos de Israel. Então, os irmãos se lembram que eu falei aqui que era o capítulo, sem dúvida, mais sombrio, mais macabro das Escrituras. É um texto indigesto, é um texto pesado, a gente lamenta, inclusive, né? Eu acho que semana passada teve culto infantil, acho que teve, né? A gente foi até bom, foi providencial, né? E domingo passado nós tivemos no culto infantil que as crianças saíram e não participaram, porque realmente é um texto difícil. E esses capítulos agora, 20 e 21, são a continuação natural do capítulo 19, ou seja, o capítulo 20 não vai tratar de um assunto novo, nem o 21. É a sequência natural do que aconteceu no capítulo passado. São, na verdade, aqui os desdobramentos desse ato hediondo que foi cometido por alguns homens da tribo de Benjamim. O que a gente vai ver agora nos capítulos 20 e 21, na verdade, são os desdobramentos do que aconteceu no capítulo 19. E aí, os irmãos devem ter notado aí na leitura do texto, no capítulo 20, o primeiro desdobramento é uma guerra civil dentro de Israel. Perceberam? Uma guerra civil foi deflagrada. O povo de Deus guerreando contra o próprio povo de Deus. 11 tribos se uniram contra a tribo de Benjamim. Então, meus irmãos, vejam que desfecho trágico dessa história. É como diz o salmista, né, no Salmo 42, né, um abismo chama outro abismo. Né? Parece que o poço não tem fundo, né? A nação vai só se afundando mais e mais. Então, diante desse introito, eu quero convidar os irmãos para nós examinarmos o texto e, como a gente sempre faz, no final a gente extrair algumas lições práticas para as nossas vidas. Quero, inclusive, avisar os irmãos que os nossos sermões têm sido gravados e a gente está, inclusive, postando no nosso canal do YouTube. Não mais no Instagram, porque o Instagram não está mais permitindo transmissão ao vivo. Só se o nosso canal no Instagram tiver mais de 1.000 inscritos. Então agora nós estamos gravando os sermões, depois a gente publica durante a semana no canal do YouTube. Eu só estou postando no Instagram os cortes dos sermões, o irmão já deve ter notado, mas o sermão inteiro, quem não viu semana passada e quiser ouvir a palavra,
Está disponível lá no nosso canal do YouTube. Vamos lá então, meus queridos. Os versos 1 e 2. As tribos de Israel então vão se reunir. Vejam aí o que diz o texto. Então todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Notem que o verso 1 começa assim: então todos os israelitas de Dan a Berseba. Então por quê? Porque se você ler lá o finalzinho do capítulo 19, diz assim, verso 29 do capítulo 19. Quando chegou, apanhou uma faca, cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Então, seguindo a sequência, aí o capítulo 20 entra assim: então, diante disso, as tribos receberam cada um pedaço do cadáver daquela mulher. Aí o versículo segue: então, todos os israelitas de Dan a Berseba. Aí essa expressão aqui de Dan a Berseba e de Gileade lembra muito essa expressão que a gente conhece aqui no Brasil, do Iapoque ao Chuí. Não tem isso aqui no Brasil? Para expressar o que? A totalidade do território, de norte a sul. Aqui é a mesma coisa. Então, de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. A notícia, meus irmãos, repulsiva do levita, do que havia acontecido com a sua concubina, gerou os resultados que ele desejava. Ou seja, líderes e soldados de todo Israel, com exceção, obviamente, de Benjamim. E nós vamos ver também que uma cidade lá em Gileade, em Jabe-Gileade, a gente vai ver isso no capítulo 21, aqui não aparece, mas no próximo capítulo vai ver que teve também uma cidade que não compareceu. Fora Benjamim e Jabe-Gileade, todo Israel se reuniu em Mispá, a fim de deliberar sobre o que fazer diante desse caso hediondo que havia acontecido. Mispá ficava ao norte de Jerusalém, no território de Benjamim, perto de Ramá, e era também um ponto estratégico de reunião nacional. Então, todo o povo se reuniu diante do escândalo provocado por esse ato hediondo do assassinato dessa mulher e do fato desse levita ter cortado o corpo dela e ter enviado os pedaços para a nação. Então, o povo reagiu, o povo se reuniu para deliberar sobre isso. Aí, nos versos 3 ao 11, o relato do crime é apresentado. Israel, então, toma uma decisão. Olha aí. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Aí o levita vai começar a contar para o povo. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês israelitas manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens 10, de cada 1.000 homens 100, de cada 10.000 homens 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por todo esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. Então vejam, meus irmãos,
o levita apresenta o relato do que havia acontecido lá em Gibeá, as 11 tribos que se reuniram, e depois de ouvirem a acusação do levita contra os homens de Gibeá, o povo de Israel deu o seu veredito e fez um voto. De acordo com o veredito, os homens de Gibeá eram culpados e deveriam ser entregues às autoridades para serem executados. Eles tinham que ser mortos, aqueles homens. Irmãos, vale notar que não foi a cidade inteira de Gibeá que cometeu aquilo. Provavelmente era um grupo de uns 20 homens no máximo. Mas esses homens que cometeram essa atrocidade contra essa mulher, eles teriam que ser mortos pela lei de Moisés. Então, a Assembleia reunida deliberou sobre isso. Fizeram um voto que não aparece aqui também. E vai aparecer em Juízes capítulo 21. No próximo capítulo vocês vão ver que foi feito um voto, que não é mencionado aqui, mas que vai aparecer lá. E qual era esse voto? Que nenhuma das tribos ali representadas daria suas filhas em casamento aos homens de Benjamim. Repito, esse voto ele não aparece aqui, mas no capítulo 21 nós vamos ver. Então, nessa assembleia que se reuniu, eles dão um veredito de que aqueles homens eram culpados, eles deveriam morrer, e eles ali reunidos também fazem um voto. Nenhuma das tribos poderia dar suas filhas, dar as mulheres em casamento agora à tribo de Benjamim. Eles fazem esse voto, mas esse voto não é mencionado aqui, vai ser mencionado mais adiante, no capítulo 21. E aí, dos versos 12 ao 17, nós vamos ver a reação de Benjamim. Irmãos, surpreendentemente, a tribo de Benjamim se rebela contra Israel. Olha o que diz o texto. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Vejam que a Assembleia mandou emissários ali para questionar a tribo. Eles queriam ouvir a opinião da tribo. Como eu disse, não foi a cidade toda de Gibeá, muito menos toda a tribo de Benjamim que havia cometido aquilo. Era um grupo reduzido de talvez uns 20 homens. Então, eles, antes de começar o conflito, eles perguntam: qual é a opinião de vocês sobre isso? E, para nossa surpresa, a gente fica boquiaberto. A atitude de Benjamim é de rebeldia. Olha aí o texto, prossegue. As tribos enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Versículo 13. Agora entreguem esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar uma pedra com a funda num cabelo sem errar. Israel, sem contar os de Benjamim, convocou 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Então vejam, meus irmãos, a reação de Benjamim ao ser confrontado com o que havia acontecido no seu território, numa de suas cidades. Ao invés de entregar aqueles bandidos, aqueles canalhas para serem punidos exemplarmente dentro da lei e se livrarem do pecado, simplesmente a tribo de Benjamim acolhe esses homens e os protege. Compra o barulho deles. Se tornam, então, cúmplices daquele terrível pecado. Reúnem seus exércitos. 25 mil homens. 26 mil homens armados de espada. E mais 700 homens valentes, habilidosos com a funda. Capazes de atirar com a funda uma pedra num cabelo, sem errar. A funda foi a mesma arma que Davi utilizou para derrubar o gigante. Não se lembram disso? Davi derrubou Golias com uma funda, ele pegou uma pedra. Esses 700 homens aqui eram tão habilidosos com essa funda que eles eram capazes de acertar um cabelo, meus irmãos, com a funda, sem errar. Então vejam a atitude de Benjamim ao ser confrontado. Benjamim se rebela contra Israel. E, meus irmãos, vejam bem, a pena por estupro era a morte. E estupros múltiplos provavelmente eram considerados ainda mais graves. Os irmãos vão ver
o registro disso em Deuteronômio capítulo 22, versos 25 e 26. A penalidade para o crime, para o pecado de estupro, era a morte. Os homens de Gibeá eram perversos e deveriam ser castigados para que o Senhor pudesse assim se agradar do seu povo e purificar a terra. Porém, lamentavelmente, a tribo de Benjamim se recusou a cooperar e se rebelou não contra Israel, não contra os seus irmãos, mas se rebelou principalmente contra o Senhor. Contra o Senhor. Meus irmãos, quando o pecado não é trazido à tona, quando ele não é confessado e não é disciplinado, ele contamina, meus irmãos, toda a sociedade e profana a terra. Então o pecado ele precisa ser punido, ele precisa ser castigado, precisa ser disciplinado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, os irmãos que já leram o Novo Testamento vão se lembrar disso, havia um pecado grosseiro dentro da igreja de Corinto, em que um enteado ele mantinha uma relação incestuosa com sua madrasta, com a esposa do seu pai, dentro da igreja. E a igreja estava fazendo vistas grossas para aquele pecado. E Paulo escreve, então, na sua carta àquela igreja, dizendo assim, olha, não é boa a vossa jactância, não é bom o seu orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que Paulo está querendo dizer com isso? Vocês não sabem que um pouquinho de pecado contamina toda a igreja? Então o pecado ele precisa ser disciplinado, meus irmãos. Nós temos que ser firmes contra isso, contra o pecado dentro da igreja. E qual foi o resultado disso daqui? A tribo de Benjamim declarou guerra às outras tribos de Israel. As 11 tribos possuíam 400 mil homens em seu exército, enquanto os benjamitas, cerca de 27 mil, um pouco menos de 27 mil homens. Olha que coisa triste. Que cenário triste vai se desenhando. E aí nos versos 18 ao 21, a primeira investida, Israel sai derrotado. Na primeira investida, na primeira batalha, Israel sai derrotado. Registra aí no verso 18 ao 21. Olha o que diz aí. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Então, a guerra vai começar, tem o primeiro embate, e nesse primeiro embate, para nossa surpresa, Israel sai derrotado. As 11 tribos saem derrotadas diante de Benjamim. Conquanto tivessem um exército, um contingente maior, a tribo de Benjamim se deu melhor nesse primeiro combate aqui. Então vejam bem, os representantes das 11 tribos dirigiram-se a Betel e procuraram saber a vontade do Senhor. O Senhor lhes deu permissão para lutar, e o ataque deveria começar pela tribo de Judá. Por quê? Porque a tribo de Judá era a maior de todas as tribos. Então havia superioridade numérica ali naquela tribo. Contudo, no primeiro embate, a despeito da superioridade numérica de Israel, Deus permitiu que os benjamitas vencessem e matassem 22 mil soldados israelitas. Meus irmãos, não se iludam. O solo montanhoso nas vizinhanças de Gibeá favoreciam a força defensiva, ao invés das forças de ataque. Neste caso, a superioridade numérica tinha valor muito limitado ali, por conta do relevo da região, por conta da geografia da região. Por ser uma região montanhosa, quem está subindo para atacar está numa posição desfavorável. Quem está no alto está numa posição mais favorável para se defender. Então, provavelmente, esse fator geográfico que ajudou muito a tribo de Benjamim nesses combates iniciais aqui. Ainda mais contando eles com 700 homens que eram tão poderosos ali, tão hábeis com a funda. Esses 700 valentes aqui de Benjamim, certamente eles infligiram pesadas baixas ali nas forças de Israel.
E aí, nos versos 22 ao 25, vem a segunda derrota de Israel, na sua segunda investida. Observe aí. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então olha aqui, meus irmãos, que situação tensa, hein? Situação difícil. Conquanto Israel tivesse um contingente muito maior, nesse início aqui da guerra, nesses primeiros combates, Israel sai derrotado. Apesar de consultarem o Senhor, os israelitas sofreram, não obstante, uma segunda derrota acachapante, uma segunda derrota humilhante. O sucesso dos benjamitas, por sua vez, irmãos, os induziu a uma autoconfiança que vai preceder, então, a sua derrota. Eles vão ficando orgulhosos, estão vencendo, eles estão ficando soberbos. Aí a guarda começa a baixar. E aí, nos versos 26 ao 28, nós vamos ver o quebrantamento de Israel e, finalmente, a promessa de vitória. Acompanhe aí os versos 26 ao 28. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram, sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. A pergunta que os irmãos devem estar se fazendo nesse momento foi a mesma pergunta que eu me fiz ao estudar esse texto. Se Deus autorizou os ataques, por que Israel sofreu essas duas derrotas? Não é estranho? A resposta, meus irmãos, mais plausível é que, possivelmente, por ter um número imensamente maior nos seus exércitos, cerca de 400 mil homens, os israelitas tenham buscado ao Senhor por mera formalidade, sem um interesse real e genuíno em buscar ao Senhor. Eles estavam possivelmente confiando mesmo na força do seu braço, na força do seu contingente numérico, e não dependendo absolutamente de Deus. E isso trouxe, então, esses resultados fatais aqui. Contudo, vocês observem aqui que depois da segunda derrota, as lágrimas do dia anterior agora somaram-se ao quebrantamento através do jejum e da oferta de sacrifício. Notem que agora que eles estão humilhados, eles genuinamente buscam o Senhor com jejum, eles buscam o Senhor oferecendo sacrifícios ali, holocaustos, estão adorando a Deus, eles estão se derramando agora diante de Deus, dizendo assim, Senhor, sem o Senhor a gente não consegue. Percebe? Até então eles estão indo lutar, mas estão confiando na força do braço, estão confiando nos 400 mil homens. Então, afinal de contas, do lado de lá só tem 26 mil. Mas agora que eles quebraram a cara duas vezes, eles se humilham, eles chegam diante de Deus quebrantados, eles jejuam, eles choram, eles vão lá e oferecem sacrifícios a Deus e estão dizendo para Deus assim, Senhor, agora a gente sabe que a gente só vence se o Senhor estiver conosco. Estão entendendo? Por que eles perderam? E aí, versos 29 ao 43, Israel arma finalmente uma emboscada contra Benjamim. Veja aí, meus queridos irmãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes. E uns 30 homens foram mortos em campo aberto, nas estradas, uma que vai para Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam, nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam, vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Os benjamitas estavam cantando vantagem,
Mas os israelitas, por outro lado, estavam com uma estratégia na mente. Vamos afastá-los da cidade. Todos os homens de Israel saíram de seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar. E a emboscada israelita atacou da sua posição ao oeste de Gibeá. Então, 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel. E naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim, fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. Então vejam, queridos irmãos, que a emboscada, a estratégia agora de Israel deu certo, funcionou. E qual era a estratégia? Eles iam atacar novamente os benjamitas. Quando os benjamitas fossem se defender os atacando, eles iam fugir, levando as forças de Benjamim para longe da cidade, deixando a cidade desguarnecida. Então a emboscada ia invadir a cidade, matar todo mundo, queimava a cidade. Quando a fumaça começasse a subir, os soldados que estavam fugindo dos benjamitas em campo aberto iam ver a fumaça e iam saber que era o sinal, que era a hora deles reagirem. Então eles não mais iam fugir, iam se voltar, começar a enfrentar os benjamitas. E foi exatamente isso que aconteceu. E essa estratégia aqui não foi usada aqui pela primeira vez, não. Se vocês derem uma olhada em Josué capítulo 8, vocês vão ver que Josué usou essa mesma estratégia com a cidade de Ai. A mesma estratégia que foi utilizada aqui já havia sido utilizada por Josué. Então, os benjamitas ali, seguros de si, depois de 2 dias de vitória, eles enfrentaram o exército israelita. Inicialmente até mataram cerca de uns 30 homens, mas ao mesmo tempo foram atraídos para fora da cidade e caíram na emboscada. E aí Israel vira o jogo. E meus irmãos, a gente já está caminhando para o fim da exposição. Israel virou o jogo de forma tal que agora nos versos 44 a 48 nós vamos ver a quase extinção da tribo de Benjamim. Essa tribo quase foi eliminada totalmente do povo de Deus. Veja o que diz aí os versos 44 a 48. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gidom eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas, que portavam espada, morreram. Todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas. Incendiaram todas as cidades por onde passaram. Então vejam, meus irmãos, que tragédia. Por conta desse pecado hediondo, desse crime terrível cometido contra aquela concubina, as 11 tribos são convocadas, partem para punir aqueles 20 homens ali, mais ou menos, não sabemos exatamente. Benjamim se recusa a entregar, inicia-se uma guerra civil. Israel perde os 2 primeiros combates.
Mas no terceiro combate, Deus dá a vitória para o seu povo. E é uma vitória tão acachapante, tão cruel, tão dura, que a tribo de Benjamim ela é quase que totalmente eliminada da face da terra. Só sobraram 600 homens, de mais de 26 mil. Só para os irmãos terem uma ideia da dimensão da tragédia, no primeiro censo, depois do Êxodo, havia 35.400 homens de guerra em Benjamim. Vocês vão encontrar o registro disso em Números, capítulo 1, verso 37. Número que aumentou para 45.600 no tempo do segundo censo. Vocês vão ver o registro disso em Números 26, verso 41. Então vejam, meus irmãos, como que o extermínio nessa guerra de 3 dias foi tal que restaram agora apenas 600 homens para contar a história. Então, que alto preço, meus irmãos, a tribo de Benjamim pagou por se recusar a obedecer à lei do Senhor. A lei diz que o pecado cometido por aqueles homens tinha que ser punido exemplarmente, com a morte. E eles, em vez de entregar aquela minoria ali, aqueles canalhas, eles preferem defender aqueles homens. E agora eles pagam um preço altíssimo por isso, a ponto de quase serem eliminados. A ponto quase dessa tribo deixar de existir. E aí, terminando, o que a gente pode aprender com isso aqui? 4 lições, meus irmãos, para nós passarmos à mesa do Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, olhem para mim. Deus, em sua santidade, exige disciplina contra o pecado. O nosso Deus é amor. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é cheio de graça e misericórdia. Perdão. Mas o nosso Deus é santo. Então o pecado ele precisa ser disciplinado. Segundo, nossas vitórias, meus irmãos, vêm pela dependência do Senhor. As nossas vitórias não vêm pela força do nosso braço. As nossas vitórias não vêm da nossa capacidade intelectual. As nossas vitórias vêm da dependência de Deus. Enquanto eles estavam altivos e orgulhosos, obrigado. Por terem 400 mil homens contra 26, eles perderam as 2 primeiras batalhas. Mas quando eles se humilharam diante de Deus, quando eles choraram, quando eles jejuaram, quando eles ofereceram sacrifícios a Deus, começaram a adorá-lo com sinceridade, aí a vitória veio. Então não acredite as suas vitórias, a sua capacidade. As nossas vitórias, elas vêm da nossa dependência do Senhor. É a segunda grande lição que nós aprendemos aqui. Primeira lição, Deus, em sua santidade, exige disciplina contra o pecado. Nosso Deus é santo, Ele é amor, Ele é bom, é misericordioso, mas Ele é fogo consumidor, Ele é puro. O único atributo divino que é repetido 3 vezes nas Escrituras, quando os anjos se manifestam, qual é? Os anjos não dizem amor, 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 misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eles não dizem isso, mas eles dizem santo, santo, santo é o Senhor. Não brinque com o pecado. Deus que é amor também é fogo consumidor. Ele exige que o pecado seja tratado. Muita gripe, meus irmãos. Estou aqui hoje só pela graça de Deus. Terceira lição, meus queridos irmãos. Quem passa pano para o pecado dos outros sofrerá o juízo de Deus.
Nós não podemos fazer vistas grossas, irmãos, quando a gente vê que tem algum irmão nosso em pecado. A gente precisa amorosamente chamá-lo, conversar com ele, tentar persuadi-lo, né? Tentar convencê-lo a abandonar o seu pecado, a se corrigir, para o bem dele, primeiramente, mas também de toda a igreja. Então, quem passa pano para o pecado dos outros sofrerá o juízo de Deus. A gente viu isso aqui. Quem encobre, protege ou faz vista grossa para o pecado dos outros se torna cúmplice. A tribo de Benjamim deveria ter entregue prontamente aqueles canalhas. Mas não, preferiram ser cúmplices daquela coisa terrível, aquele ato hediondo que foi praticado contra aquela mulher. E acabaram pagando um preço altíssimo por isso. Quase foram totalmente eliminados do povo de Deus. E quarto e último lugar, o povo de Deus precisa se unir em santidade. Nós precisamos estar unidos, irmãos, em torno da santidade de Deus, guardando as nossas próprias vidas, nos examinando constantemente, fazendo um autoexame diário. Como é que eu estou diante de Deus? Como é que você está, meu irmão, diante de Deus? Preserve a sua pureza, preserve a sua santidade, em todos os aspectos. Sua mente, seu coração, seus lábios, seus olhos. Você anda pensando, você anda assistindo, seja na TV, seja na tela do seu celular. Que tipo de música você anda ouvindo? O que anda saindo dos seus lábios, meu irmão? Você fala a verdade ou você é um mentiroso? Sua palavra é aquela palavra abençoada, temperada com sal? Ou, às vezes em quando, você solta um palavrão? Você já se acostumou com esse vocabulário sujo, chulo, que não pertence aos servos de Deus? Faça um autoexame constante da sua vida. Como são as suas tratativas financeiras? Você honra os seus compromissos? Você tem o seu nome limpo? Se for puxar o seu nome lá junto ao SPC, como é que está lá a sua situação? Aí fora, como é que é o seu nome aí na praça? Sabe, como cristãos, nós temos que precisamos nos unir, irmãos, em santidade contra o pecado. A gente precisa preservar a pureza do povo de Deus. Olhando para nós mesmos, primeiramente, cada um olhando para dentro de si, e depois a gente mutuamente ajudando uns aos outros. Para onde você anda olhando, meu jovem, minha jovem, você, varão, varoa, o que você anda cobiçando? Falo para mim, falo para os irmãos. O povo se uniu, viram aqui? Diante do escândalo, o povo se uniu. A gente também precisa se unir em santidade, lutar contra aquilo que é mal, lutar contra aquilo que é vil, que é desprezível, preservar a pureza do povo de Deus. Que, meus irmãos, que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Peço desculpas aos irmãos devido ao meu estado, tá?